todos juntos mais uma vez. É a nossa primeira aula do ano, né, e estarmos falando de um assunto tão importante a respeito de um filósofo que marca até os dias de hoje uma grande influência. Algo que é muito importante nós frisarmos, como cristãos, como reformados também, nós cremos que é uma frase antiga, inclusive, né, atribuída a Agostinho de Hipona, que toda verdade, onde há verdade, ela vem de Deus, né, independente de aquele que ao falar seja uma pessoa que, né, na totalidade do seu pensamento, ele não esteja completamente certo naquilo que ele pensa, naquele conjunto de filosofia que ele pensa. E isso se aplica a todos os filósofos, seja Aristóteles, seja Platão, seja até o próprio Marx, né, que a gente, né, como cristãos, somos contrários a muitos pontos de sua filosofia, seja o próprio Nietzsche e a tantos outros pensadores, né, a gente não pode, em momento nenhum, pegar qualquer filósofo e dizer assim, o seu pensamento é 100% ruim, seu pensamento é 100% descartável, até porque nós cremos que todo mundo tem algo a contribuir, toda filosofia precisa ser analisada, por quê? Porque as pessoas pensam não como um antídoto para a sua época, mas como uma expressão da sua época. Todo mundo que pensa, todo mundo que dá aula, todo mundo que filosofa, enfim, são pessoas que estão expressando o espírito de sua própria época, são filhos do seu tempo. E não é diferente com Nietzsche, não era diferente com Platão, com Marx e até mesmo conosco nos dias de hoje. Nós falamos com influência do nosso tempo, crescemos com influências, mesmo que nós não gostemos das influências do nosso tempo, mas é sobre elas que nós trabalhamos. Então, diante disso, é importante que nós possamos compreender essa necessidade de conhecermos todos os filósofos. E mesmo que nós não concordemos com seus pensamentos, né, eu falo isso porque Nietzsche é uma das pessoas a qual os cristãos, né, mais discordam de filosofia falando. Talvez Nietzsche e Marx sejam os dois que os cristãos mais, né, discordem. Seja muito bem-vindo, Luciano. Mas, sendo dessa circunstância, mesmo assim, nós não podemos rejeitar nenhum filósofo, não podemos descartar, precisamos ler todos. Se nós não concordamos com eles, o deixemos de lado, mas mesmo assim, vamos ler todos eles. Quando nós pensamos em Nietzsche, e eu acho que isso é muito importante frisarmos, Nietzsche ele se coloca em um contexto onde ele se apresenta como anticristo, né? Tem até os livros dele. Eu li a maioria dos seus livros, né? Especialmente os livros da sua época mais madura, digamos assim, né? Que é o período onde ele já está maduro no pensamento, no seu pensamento. Né? Eu tenho todos eles. Às vezes eu leio, frequentemente eu leio. Recentemente terminei de ler um dos seus livros, O Crepúsculo dos Ídolos. E o que nós entendemos dentro do contexto de Nietzsche, como eu falei anteriormente, ele se propõe primeiramente a ser um antagonismo ao cristianismo de sua época. Né? Ele é posto como anticristo. Né? Não à toa, ele mesmo escreveu esse livro, chamado Anticristo também, da qual ele critica severamente a igreja, o cristianismo, especialmente da sua época, né? Ou das épocas precedentes à sua época. Ele faz uma crítica muito severa a essa igreja. E a frase mais famosa de Nietzsche talvez seja Deus está morto, ele até gerou filmes, né, um pouco sobre isso, que todo mundo conhece, e que é colocado como ápice do ateísmo, né? Ou seja, o ateísmo ele é desvelado para nós nos nossos dias como, né, Deus estivesse morto. É uma frase muito contundente que todo mundo conhece, né? Mesmo aqueles que nunca leram filosofia na vida, mesmo assim, né, conhecem essa frase. Bom, antes de começarmos, é importante nós fazermos aqui um pouco, só um preâmbulo histórico de Nietzsche, para que assim a gente possa começarmos a nossa aula. Bom, primeiramente, Nietzsche, ele nasce em 1844, né, e ele morre em 1900. O contexto histórico a qual ele nasce é o contexto do romantismo, é o contexto das grandes revoluções populares, né? 4 anos após seu nascimento, eclode na Europa a Revolução dos Povos, o nacionalismo que deu origem a diversos países modernos, né? A Alemanha, por exemplo, é o maior símbolo desse nacionalismo moderno. Né? E Nietzsche, ele é um alemão, né? Na verdade, ele é um prussiano, né? Salvo não me engano aqui, eu não notei aqui, mas salvo não me engano, ele é um prussiano ou ele migrou para a Prússia, né? Algo assim na sua infância.
mas eu acredito sim, ele era um prussiano. E por que é importante esse contexto prussiano de Nietzsche? Quem participou da última aula da Prússia percebeu que eu falei que a Prússia era o estado protestante por excelência, né? Você tinha outros estados alemães que não eram, outros países alemães que não eram protestantes. A Áustria, por exemplo, o Império Austríaco era católico, né? A Saxônia não, a Baviera também era muito católica. E você tinha a Prússia, que era o Estado, né, protestante. Na época da Reforma Protestante, os diversos reinos alemães, os diversos principados, ducados, se separaram. Uns eram católicos, outros eram protestantes, e ficou a Prússia, era o Estado protestante por excelência, na sua expressão de vida social e política, né, do Estado à sociedade como um todo. E Nietzsche, nesse contexto social, ele também começa a identificar os problemas desse Estado protestante, digamos assim. A gente não podemos nos enganar de que, mesmo sendo um Estado protestante, não significava que era um Estado perfeito. Era um Estado que não tinha problemas, não tinha pessoas que não eram anticristãs, aparentando ser cristãs. Isso é um problema que segue a igreja desde a época antiga, quando o Império Romano se tornou um império cristão, você tinha aquilo que é chamado de pessoas que eram cristãs nominais, que não eram realmente cristãs, autenticamente falando. E na Prússia também não era diferente, né? 100% da população, mesmo que fosse nominalmente cristã, mas as suas ações não eram cristãs de fato. E isso não somente nas pessoas comuns. No Estado também havia pessoas que não eram cristãs de fato. Muitos dos reis também cometeram imoralidades, barbaridades, como qualquer outro povo. Né? Isso, né? Nem Israel, que foi o povo escolhido por Deus, né? Tinha pessoas ali que eram de fato fiéis a Deus. Né? A grande maioria do povo era só nominal. Então, mas Nietzsche ele cresce nesse contexto de pessoas assim, né? De pessoas que eram cristãs na aparência, né? Que eram cristãs que não eram cristãs de verdade. Bom, mas mesmo assim ele veio de uma família cristã, né? Uma família luterana, como quase todo mundo da Prússia era luterano. Então, ele vem de uma família luterana e ele fez votos na igreja, né? Ele fez a sua comunhão, né, na igreja luterana, porém, ele, com o tempo, começou a se desanimar da fé. Ele começou a perceber que a fé era mais um simbolismo, uma simbologia do que algo realmente autêntico. Ele começou a perceber na igreja da sua época que tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que as pessoas viviam como cristãos, na verdade, eram apenas algo sociável, apenas um entretenimento, apenas algo que não tinha o espírito da pessoa inserido naquilo, era algo apenas simbólico, apenas social, apenas da boca para fora. Nessa época aqui que nós estamos falando, ali nos anos 1860, também é o início daquilo que a gente chama de Era Vitoriana, né? A Era Vitoriana vem um pouco depois, mas esse período é marcado pelo alto moralismo das pessoas. As pessoas eram extremamente morais, né? Muito moralistas. As pessoas, elas evitavam, por exemplo, os próprios esposas e maridos evitavam ter muitas relações, enfim, era tudo muito moralista. As pessoas eram muito moralistas naquele período. Até as prostituições, né, que deveria ser eliminada nesse moralismo, mas ela era extremamente restrita, as coisas ruins eram extremamente restritas. Né? Pouco tempo depois disso, a gente percebe até nos Estados Unidos, quem assiste filmes, né, da época da máfia, percebe o quê? Que aprovaram uma lei que proibia bebidas alcoólicas, né, na época da lei seca, um pouco nesse período aí também. Ou seja, era uma época onde todo mundo era muito moral, né, mas apenas na aparência. Né? Por trás dos panos, as pessoas continuavam tão podres quanto antes. E daí você tem Nietzsche justamente nesse contexto, observando essas coisas e se desenvolvendo mentalmente nessas coisas. Além do mais, esse período não é um período onde as faculdades, onde os círculos sociais dos intelectuais eram um círculo cristão, né? É um contexto ali pós-iluminista, onde as pessoas eram pessoas anticristãs em diversos pontos. Né? Você tem ali o surgimento do materialismo, você tem ali o hegelianismo muito forte naquele período, temas que não tinha a fé cristã como centro, não tinha, né, Deus como centro. Você tinha o desenvolvimento do liberalismo, né, o liberalismo, seja político, econômico ou social, ali, ambos os três liberalismos são juntos, né? A gente hoje que separa uma coisa da outra, mas o liberalismo é um só nesse período. E daí você tem um surgimento do liberalismo muito forte,
a influência do liberalismo muito forte também, teológico no meio, né, claro. E daí você tem Nietzsche, né, eles primeiramente se formam um filólogo, ou seja, era uma pessoa que estudava as linguagens, né, o desenvolvimento das línguas, especialmente as línguas antigas. Tanto é que os primeiros tratados de Nietzsche, os primeiros livros, ele trabalha sobre os gregos, por exemplo, faz muitos tratados sobre os gregos, sobre a forma como os gregos lidavam com seus deuses, com seus mitos e tudo mais. Você não percebe, nos primeiros livros de Nietzsche, críticas ao cristianismo, críticas à fé cristã, ou algo desse tipo. Depois, e eu acho que esse é o ponto de mudança do pensamento de Nietzsche, ele é chamado para a Guerra Franco-Prussiana. Ele serve na guerra como enfermeiro, ou como médico, agora salvo a memória, mas é ambos dos dois. E ele servindo a Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia ela unificou todos os outros reinos alemães, formando o Império Alemão, o Segundo Reich, né? Todo mundo conhece o Terceiro Reich por Hitler. O Segundo Reich foi no período de Nietzsche. E daí ele serve como enfermeiro lá e ele vê as barbaridades das pessoas. Né? Pessoas chegando mutiladas lá nos acampamentos médicos, sem braço, sem cabeça, enfim, toda aquela barbárie que a gente imagina de uma guerra. Né? Não eram guerras de espada naquela época, né? Eram guerras já modernas. Sendo assim, aquilo causou um trauma psicológico em Nietzsche. Né? No qual sentido? Olha, eles são cristãos, olha o que eles estão fazendo. Né? Eles estão se matando entre eles, estão se matando porque o rei prussiano, que era um luterano, né, ou melhor, um calvinista, ele quer, e Bismarck também, o chanceler de ferro, que era um luterano, eles estão fazendo o quê? Eles estão mutilando pessoas única e exclusivamente para ganhar territórios, para unificar um povo. A troco de quê? A troco de nada, apenas por poder, apenas por dinheiro, por grandeza. Então, isso causou um trauma nesse sentido em Nietzsche, do tipo, olha o que os cristãos estão fazendo. Né? Por outro lado, também a França, que embora tenha passado por uma revolução francesa, né, revolução liberal, mas ainda assim tinha cristãos. Né? A França ainda era um país de maioria cristã nesse período. E do mesmo modo, também os cristãos estavam ali se matando entre eles. Ou seja, e ele estava observando isso, né? Os cristãos se matando, pessoas chegando sem braço, sem perna, sem cabeça, enfim. E isso fez uma grande influência nessa mudança de pensamento de Nietzsche. Ele já vinha se deixando, abandonando a fé pouco a pouco, nesse período, mas foi justamente essa guinada da Guerra Franco-Prussiana em 1870 que fez o pensamento de Nietzsche mudar drasticamente. A partir daí ele escreve os seus livros, que você já vê uma mudança do pensamento, com críticas, inclusive, à fé cristã, à moralidade e assim por diante. Ele escreve o Aurora, depois ele escreve o Gaia Ciência, escreve o Humano Demasiadamente Humano, a genealogia da moral, além do bem e do mal, a genealogia da moral, todo nesse período aí, e o Assim Farou Zaratustra, né? E, por fim, o último dos seus escritos é o Crepúsculo dos Ídolos, em 1888. Em 1889, Nietzsche ele sofre uma loucura, né? Ele sofre uma loucura, uma espécie de loucura mesmo, e ele fica em estado de loucura até os seus últimos anos de vida, em 1900. Por fim, né, para a gente encerrar aqui a história dele, muitas pessoas associam Nietzsche com a ascensão do nazismo, ou seja, porque ele tem muitas ideias que foram usadas pelos nazistas, como a ideia do super-homem, por exemplo, né, você agir acima da moral e assim por diante, mas essas ideias, na verdade, não vieram de Nietzsche. Né? A sua irmã era, sim, uma antissemita que, depois, quando o regime nazista surgiu, ela se agarrou a ele, ela se tornou uma nazista, e daí ela usou para validar de forma legítima as barbaridades nazistas, daí ela remendou os escritos de Nietzsche, alterou os escritos dele, para que assim, ela que deteve as prioridades intelectuais dele, né? Então ela alterou todo o pensamento para que o pensamento dele pudesse ser um pensamento, dar uma legitimidade aos nazistas. Né? Mas depois, claro, fizeram todo o trabalho de acabar com essa bagunça que ela fez nos escritos dele e voltar ao que nós temos hoje. Mas não, ele nunca associou ao seu pensamento, nunca teria nenhuma evidência de seu pensamento dar no nazismo ou ser desse tipo. Foi apenas uma manipulação que a sua irmã usou para chegar lá. Pronto, mas falando disso, né, todo esse contexto histórico, nós agora vamos falar 3 pontos de Nietzsche que vai servir para a nossa reflexão a respeito de uma
um diálogo com a fé cristã. Digo isso porque diante de todo esse contexto histórico que nós vimos, né, apesar de todas as críticas que muitas vezes são desonestas que ele faz à fé cristã, e eu acho que o maior erro de Nietzsche foi ter observado todo esse contexto e dizer assim, olha, tudo isso está errado porque vocês estão errando o alvo como cristãos. Ele, ao invés de fazer isso, né, e dar uma alternativa satisfatória, ele que veio de um contexto cristão, ele diz, não, isso aqui tudo é o cristianismo, então tudo isso aqui é desse jeito, é mal, e daí não tem mais jeito, eu vou só escrever contra tudo isso e misturar o que é antigo, o que é novo e assim por diante. Esse foi o erro dele. Mas mesmo diante dos seus erros, tem 3 pontos que ele falou naquela época, dentro do seu contexto histórico, que se aplica ao nosso contexto histórico hoje com os cristãos, e que nós não podemos, pura e simplesmente, ignorar, mas refletir sobre eles de maneira criteriosa, de maneira realmente profunda, porque são válidos para o nosso próprio crescimento e a reflexão das nossas atitudes como cristãos. 3 pontos que eu vou falar hoje: moralidade, o niilismo e Deus, a respeito do que Nietzsche falou, e observando a questão da fé cristã. Primeiramente, né, a crítica de Nietzsche à moralidade cristã, ele também faz um pouco a moralidade grega, mas o assunto aqui é a moralidade cristã, é o seguinte: ele fala que a moral cristã, ela aniquila a paixão, né? A moralidade cristã é uma aniquilação da paixão humana. O desejo humano é liquidado pela moralidade cristã porque é considerado como mal e deve ser curado por médicos que, segundo Nietzsche, são médicos que padecem da mesma doença que eles querem curar. Ou seja, para Nietzsche, a moralidade cristã, ela erra porque ela quer aniquilar os desejos humanos e as suas paixões, e as pessoas que dão alternativas para esse problema, que são as paixões e os desejos humanos dentro desse contexto moral, são pessoas que sofrem dos mesmos desejos e das mesmas paixões que eles querem aniquilar. Essa é a primeira crítica que Nietzsche faz à fé cristã. O segundo ponto que ele faz é que a moralidade como remédio, né, a decadência, ou seja, existe uma decadência humana, né? Nós, como cristãos, acreditamos no pecado original, né? Então, existe o pecado original e, de repente, segundo Nietzsche, tá? Não segundo eu, de repente a moralidade ela serve como um remédio para essa decadência. Só que essa moralidade que os cristãos praticam, ela, na verdade, ela é um sintoma dessa própria decadência. Né? O deves e o não deves estabelecido pelos cristãos, ele não vai ser aplicado na vida real como algo que vai ter efeito prático, não vai alterar os instintos humanos, não vai alterar as concepções humanas, mas vai apenas mostrar que aquela moralidade é apenas um sintoma dessa decadência, é apenas uma amostra dela. É como se, de repente, você quisesse mostrar que você, ou melhor, você está doente, né, e, de repente, você toma um remédio para melhorar, só que aquele remédio lhe produz, ao invés da cura, a sua própria dor. Ele desvela mais ainda o seu problema. Então, basicamente, é isso que Nietzsche está dizendo da fé cristã. Obviamente, isso ele não tirou também da sua cabeça, porque alguns pensadores influenciaram ele. Você tem o próprio Leon Tolstói, né, o grande escritor russo, que em um dos seus escritos, ele falava o seguinte: olha, eu nasci de novo, né, eu sou cristão, porque ele teve um tempo seguido, e eu tenho até o livro dele, Confissões, eu nasci de novo, mas eu me sinto que ainda estou com a mesma coisa, eu não mudei os meus desejos, as minhas paixões antigas. Claro, eu entendo hoje como nascido de novo, que, né, tenho certo, tenho errado, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso amar a Cristo, mas os meus desejos ainda não mudaram, os meus desejos pecaminosos ainda continuam o mesmo. Isso dizia Leon Tolstói, e isso influenciou também o pensamento de Nietzsche, de que a moralidade como remédio à decadência seria apenas um sintoma da própria decadência. Bom, e o que nós podemos aprender desse fato, ou entender desses fatos que ele mostra a respeito da moralidade? Primeiramente, nós precisamos entender uma coisa, como cristãos hoje, né, isso é muito importante. Existem 2 tipos de moralidades. Às vezes a gente pensa em moralidade como um único tipo, mas existem 2 tipos. Primeiramente, a moral eterna, aquela que foi estabelecida por Deus, que é universal e que existe em todos os povos, em todas as épocas, porque Deus aplicou isso ao coração dos homens. Então, quando a gente pensa, por exemplo, não matar, não roubar, os 10 mandamentos, vamos supor assim, que primeiramente foi revelado, obviamente, nas Escrituras Sagradas, né? A gente conhece porque as Escrituras nos ensinou,
mas ainda assim Deus aplicou essa sua lei eterna a todos os homens, a todos os povos, a todas as culturas. Então, há em todos os povos o princípio eterno da lei de Deus, que é válido a todo mundo, em toda época, de forma inalterável. Ponto. Porém, existem princípios que nós consideramos éticos e morais apenas em um contexto cultural e que não tem nada a ver com a lei de Deus, em primeiro grau, mas que única e exclusivamente pertence àquela cultura e àquela época. Vou citar um exemplo aqui, dentro do contexto cristão, existem igrejas que proíbem mulheres usar calça, porque para eles usar calça é uma coisa imoral. Nós podemos discordar, dizer que isso está errado, mas naquele contexto cultural daquela igreja, aquilo é certo. Embora, obviamente, isso não está alterando a lei de Deus, o erro deles é dizer que isso aqui tem a ver com a lei de Deus, mas em um contexto cultural, é a cultura daquela determinada igreja. Para outros cristãos, por exemplo, os reformados, acreditam que você pode ingerir bebida alcoólica de forma moderada, mas outras igrejas acham isso imoral. Ou seja, você tem diversas construções que, obviamente, como cristão, nós vamos aferir nas escrituras e ver o que está certo e o que está errado, mas que ainda assim faz parte de um contexto cultural. Até mesmo dentro de um contexto dos escritos de Paulo, Paulo fala que, olha, se determinada pessoa é fraca para comer ou beber determinado alimento, não faça. Ou seja, até em determinados pontos há um caminho aberto, se você vai ou se você não vai aqui. Por quê? Porque existem princípios morais que são culturais, que não são válidos para todas as épocas, em todos os lugares, mas que faz única e exclusivamente parte daquele princípio, parte daquele povo. Então, dentro desse contexto, surge a ideia do super-homem de Nietzsche. Será que é possível para nós agirmos acima da moral cultural, agirmos acima, quebrar a moral dos indivíduos, não a moral eterna, não estou falando da moral que Deus estabeleceu, mas essa moral cultural? Será que se eu, como cidadão, como cristão, de repente eu quero quebrar as leis que foram estabelecidas no meu contexto cultural, no sentido moral, será que eu estou errado por isso? Então, esse é o ponto do super-homem de Nietzsche que nós precisamos tratar. Né? Quantas vezes, isso como cristãos, nós fazemos? Quantas vezes nós agimos ou deixamos de agir contrário à moral estabelecida pelos indivíduos, não conforme estabelecido por Deus? Ou, de repente, até mesmo quando essa moral cultural, ela atrapalha o ser humano até mesmo a agir conforme a lei de Deus. Muitas vezes, aquilo que o ser humano indica como moral ou imoral prejudica o conhecimento a respeito da palavra de Deus. Então, dentro desse contexto, o que cabe a nós fazermos? É uma pergunta válida. Será que nós devemos não quebrar as leis morais dos homens, que não têm a ver com a lei de Deus, ou nós devemos segui-la de maneira adequada apenas porque é um contexto cultural? Então, é dentro desse dilema que você aplica esse contexto de Nietzsche. Ora, e esse é um termo, inclusive, tratado, quando você lê essa influência de Nietzsche, no livro de Dostoiévski, Crime e Castigo, que, afinal de contas, é um livro maravilhoso, quem ainda não leu, né, talvez, na minha opinião, o melhor livro de literatura que existe. Onde ali o Raskolnikov, que é o personagem principal, ele, de repente, tem uma ideia de que se você tem alguma ideia que vai melhorar o mundo, essa é a ideia dele, se você tem alguma ideia que vai melhorar o mundo, se você precisar matar 100 pessoas para que a sua ideia melhore o mundo, você não apenas pode fazer como deve. Essa era a ideia dele no livro. Ele acaba fazendo algo desse tipo, porque, afinal de contas, ele queria matar uma usurária lá que explorava o povo, ele foi lá matar ela, mas acaba matando a irmã dela também, e de repente ele acaba padecendo o castigo por essa morte. Ele acaba tendo doenças, você passa o livro todo dentro da mente dele, né? Um livro bipsicológico, você sente ali a dor que ele está sentindo, né? A febre dele, enfim, as coisas que ele está sentindo. Seja muito bem-vindo, eu vi que mais pessoas entrou aqui, Missões e outras pessoas também, sejam todos bem-vindos. Mas, de repente, você sente ali a dor dele. Esse é o contexto da qual Nietzsche escreve o super-homem, né? O além-homem. Então, será que você vai agir conforme a moral dos homens ou você vai, de repente, quebrá-lo? Outro ponto que nós devemos entrar em consideração quando pensamos a respeito da moral de Nietzsche, ou da sua crítica à moral cristã, e aqui moral cristã não é apenas a moral da Escritura, tá? Não é apenas essa. Mas lembre-se, aquele contexto de moralismo que ele viveu, o contexto de moralidade cristã que varia ao longo do tempo, que nós hoje entendemos isso, diante das diversas igrejas que existem.
Primeiramente, todos os nossos atos de bondade como cristãos, não é Nietzsche, é a Escritura que nos ensina, são puramente interesses pessoais, né? Nenhum ser humano ele consegue fazer um ato bom a não ser quando ele tem algum interesse por trás. Algum interesse que já mostra que o seu ato bom, na verdade, tem um interesse mal por trás, né? De repente, tem pessoas que dão esmola aos outros apenas por se sentir bem. Outros que dão esmola porque acham que Deus vai recompensar. Ou porque, se não der, Deus vai levá-lo para o inferno. Ou seja, a maioria, ou todo mundo, por si só, todos os seus atos que ele fazem de bondade, na verdade, são puramente interesses pessoais. Uma moral desinteressada nunca é levada em consideração por pessoas que querem apenas se sentir bem, querem se apresentar, ou apenas recompensas de Deus através da sua moralidade. E isso já invalida a moralidade. Quando você é uma pessoa moral e faz algo moral única e exclusivamente porque você tem medo das consequências dos seus atos imorais, você já está aniquilando a sua própria moral. E esse é um ponto que nós também precisamos levar em consideração. Maquiavel também tratou isso. Todo ser humano, ele na verdade não teme agir contrário à moralidade, ele apenas teme as consequências de agir contrário à moralidade. Não à toa, todo mundo aqui que tem um ente querido que de repente pediu alguma coisa, você esqueceu de comprar, mas você não quer desapontar a pessoa ou algo desse tipo, você vai mentir, você diz, eu não comprei, eu esqueci, porque você sabe que a consequência daquele ato que você vai mentir é menor. Mas se você achar que as consequências vai ser muito grave, você não vai mentir, você vai fazer algo diferente. É isso que a gente faz o tempo todo, mesmo de maneira inocente. Então a gente pensa isso e volta ao assunto. Nós não estamos assim liquidando a moral, nós não estamos assim criando a nossa própria moral, baseando os fatos, mesmo que nós possamos dizer assim para nós mesmos, eu estou errando em agir dessa forma, porque essa é a moral que Deus estabeleceu, é verdade, Deus estabeleceu para que nós não façamos isso, mas a partir do momento que nós erramos de maneira consciente, é como se nós estivéssemos criando a nossa própria moral, a nossa própria regra de conduta da moral. Ou mais do que isso, nós estamos sendo super-homens, o super-homem de Nietzsche. Nós estamos agindo acima da moral, porque as consequências são mínimas. Então, nós percebemos que esse assunto de Nietzsche ele está muito mais próximo de nós como cristãos do que nós podemos imaginar. São críticas que Nietzsche faz que nós, hoje, estamos inseridos dentro desse mesmo contexto. Um exemplo muito claro disso, eu gosto de usar isso quando eu converso com Nietzsche e de outras pessoas. Pense se você é cristão, você vai fazer um concurso público, de repente aí a sua profissão que você queria muito fazer, você fez, você passou em primeiro lugar, vamos supor. Mas você sabe, você conhece a pessoa que passou em segundo lugar. A pessoa que passou em segundo lugar só tinha uma vaga, tá? Não tinha duas vagas, não, só tinha uma vaga. A pessoa que passou em segundo lugar era uma pessoa que estava desempregada, que estava passando necessidade. Você, pelo menos, tem o seu emprego ainda. Não ganha bem, mas você tem seu emprego. O que é que você vai fazer? Você vai abrir mão do emprego dos seus sonhos para deixar ela passar, sabendo que ela está desempregada? Ou você vai simplesmente passar por cima da moralidade como um super-homem e vai tomar posse do seu cargo dos sonhos? É um dilema que hoje em dia, se você for parar para pensar, a gente vive como cristãos. Dificilmente nós vamos abrir mão disso. Dificilmente nós abriríamos mão disso. Realmente é muito difícil alguém como cristão, mesmo sendo cristão, abrir mão. Deveria ser o certo, sim. É o que Cristo queria, sim. Mas a gente faz isso dificilmente. Né? Se a gente for dizer que faz, talvez a gente esteja sendo hipócritas, apenas para aparentar bondade, mas a verdade é que a gente não faríamos isso, porque era o emprego do nosso sonho, era algo que nós queríamos muito. O máximo que a gente ia fazer para outra pessoa era orar para Deus abrir as portas de emprego para ela, mas nós não iríamos abrir mão do nosso emprego. Então, nós agimos contrário à moralidade, criamos a nossa moralidade, fazemos a nossa moralidade e agimos acima dela como super-homens nietzschianos, digamos assim, né? Outro ponto que nós precisamos levar em consideração também, a hora já está avançando aqui, eu acho que nem vai dar tempo de falar tudo, mas outro ponto que nós podemos abrir aqui também é que os cristãos realmente têm mania de aniquilar os desejos humanos como um remédio contra a decadência. Seja muito bem-vinda, Maria Ivana. Nós, como cristãos, nós temos a mania de criar, de aniquilar os desejos e as paixões como um remédio para a nossa decadência. Isso acontece muito em muitos contextos.
E especialmente, e isso eu acho que é importante nós falarmos, especialmente quando tem uma história aqui bem interessante, havia uma freira num convento cheio de crianças, num convento, numa escola cheia de crianças, e essa freira chegou para todos os alunos e falou assim, olha pessoal, vocês estão proibidos de ler o livro de Cantares, porque é um livro onde fala de um relacionamento de um homem com a mulher. E daí a freira saiu depois, foi embora. Qual foi o livro que as crianças foram ler? Justamente o livro de Cantares. Ou seja, o fato de você aniquilar os desejos humanos, até diante das escrituras, não é o remédio contra a decadência. Deus, nesse ponto, eu acho que isso é importante nós frisarmos, Deus ele não é contra as paixões humanas, ele não é contra os desejos humanos, porque foi Deus que os criou. Foi Deus que criou os desejos que os seres humanos sentem. Deus é contra as distorções, as deturpações das paixões e dos desejos humanos, porque isso aí é uma distorção, é uma corrupção dos desejos, das paixões. Mas Deus não é contra os desejos e as paixões em si. E aniquilar os desejos e as paixões é tão imoral quanto você deturpá-los. Se você, de repente, você acredita, se você acredita que um casamento, por exemplo, né, que as relações entre um homem e uma mulher, por exemplo, dentro de um casamento, elas são ruins ou são pecadoras, parte do pecado original ou coisa desse tipo, você está tão pecador quanto aqueles que simplesmente incentivam a prostituição, porque você está distorcendo tão quanto aqueles. O próprio Isaías fala o quê? Olha, ai daquele que torna o bem em mal e ai daquele que torna o mal em bem. O peso é o mesmo. Se você diz que uma coisa boa é ruim ou que uma coisa ruim é boa, é o mesmo peso. Então, os cristãos, muitas vezes, sim, muitas igrejas, muitos cristãos hoje, naquela época era o moralismo fervente da sociedade, mas hoje ainda acontece. Muitos cristãos têm mania de aniquilar os desejos humanos, como se aniquilar os desejos acabasse com a decadência. De repente, a mesma ideia de você se isolar, né, num deserto sozinho, como alguns eremitas faziam. Não lembro agora qual foi o eremita antigo, mas vou até precisar a fonte depois para postar no grupo, que disse o seguinte, olha, eu deixei a sociedade como um todo, vim para aqui, para cima da montanha, ficar sozinho, e cheguei aqui eu percebi que, na verdade, o problema era eu. Né? Eu que era o problema maior de todas as coisas. Alberto, depois eu respondo a tua pergunta, eu vou abrir aqui espaço para todo mundo responder, e daí eu abro a mão. Mas, enfim, então, como eu falei, aniquilar os desejos humanos não é o remédio para a decadência, mas justamente colocar os desejos na maneira correta, dentro daquilo que Deus os criou para ser, da forma como Deus estabeleceu para ser, não aniquilando, não matando os desejos, mas sim, né, retirando dos desejos as coisas ruins, né, as deturpações, as corrupções, mas o desejo em si não pode ser retirado. Dentro desse ângulo, Deus ele não é inimigo da vida, né? A vida é um fluxo, e dentro desse ponto, nós precisamos entender a moral como algo que nós vamos experimentar, não como uma constituição. Né? A moral que Deus estabeleceu para nós não é como uma constituição. Né? Até porque, quando você pensa, por exemplo, a Constituição, as leis federais, ela é algo que está lá fixo. Né? O próprio Cristo ensinou que a moralidade ela surge no nosso coração. Né? As intenções por trás são tão grandes ou até maiores do que o ato objetivo em si. As intenções por trás são maiores do que os objetivos em si. Então, você pode fazer uma coisa boa com seu coração ruim. Então, o seu ato, como tudo, é ruim. Entende? Então, a moralidade ela não é rígida nesse sentido como uma lei. Ela é algo que você experimenta e sente. E que você precisa senti-la e experimentá-la da maneira correta. E não simplesmente como uma lei que está lá estabelecida e você vai fazê-la de maneira simbólica. Era o que os fariseus faziam, que Cristo tanto criticou e tanto condenou, porque eram atos que mostravam por fora uma beleza esplêndida de atos, mas por dentro era podre como a sepultura. Então, né, esse é um primeiro ponto a respeito do pensamento de Nietzsche. Vou dar uma avançada aqui, porque senão a gente vai passar muito tempo, mas o segundo ponto que Nietzsche fala é que para Nietzsche os cristãos são nihilistas. Nihilistas é aqueles que negam a validade de tudo, negam a beleza, a verdade, enfim, negam tudo.
Né? Niilismo significa justamente o nada. Então, para Nietzsche, os cristãos são niilistas, porque eles fogem da terra, porque eles aniquilam todos os instintos humanos, condenam todos os instintos. Segundo ele, a vida termina onde o reino de Deus começa. Porque para ele pergunta uma coisa, e esse é um ponto que para nós cristãos, né, cabe uma discussão importante. Por que é que os cristãos negam, em muitos casos, a vida que Deus criou? Por que é que os cristãos eles renegam o mundo, e o mundo aqui eu não estou falando do sistema pecador, não estou falando, né, do mundo que jaz no maligno, mas estou falando aqui do mundo que Deus amou, do mundo que Deus criou. Por que que muitas vezes os cristãos negam a vida que Deus criou ou renegam o mundo que Deus criou? Por exemplo, por que que muitas vezes o fato da vida terrena criada é apenas algo que os cristãos negligenciam e não como algo que Deus estabeleceu para todos os seres viventes? Embora o mundo caído hoje, né, tenha suas malignidades por conta da queda, mas continua sendo o mundo que Deus criou. A vida humana, ou a vida como um todo, não somente humana, mas todas as belezas que existem, tudo quanto existe, está o tempo inteiro justamente manifestando a glória criadora de Deus. Então, por que que nós devemos negligenciá-la? Por que que nós devemos negligenciar as belezas que existem no mundo, as virtudes, as coisas boas que existem, que há no mundo para nós desfrutarmos, porque foi Deus que as estabeleceu para nós? Então, quando os cristãos, e isso acontece muito, nós fugimos, nós negamos a vida e o mundo, em muitos casos, como se o céu para nós fôssemos, em muitas circunstâncias, uma fuga da vida terrena. Para muitos cristãos, sim, o céu é uma fuga, né? O cristão, ele olha o céu não porque ele vai estar com Cristo, mas ele olha o céu porque não vai ter mais dor, porque não vai ter mais sofrimento. Ou seja, se Cristo vai estar lá ou não, pouco importa. O que importa é que ele não vai mais sentir dor, sofrimento, pobreza, passar fome. Ou seja, é um niilismo, é um cristianismo niilista. É a negação da própria existência, é a negação da própria vida. É a morte de tudo. É como se para o cristão nada do que ele faz no mundo faça sentido. É como se tudo que ele faz, a condenação da vida como um todo, é apenas algo que ele vai vivenciar, apenas esperando o dia da sua morte. E isso, na Bíblia, isso é algo absurdo, porque a Bíblia ela ensina justamente o contrário. Né? Apesar de todas as desavenças que existem na vida, e a vida ela não é um mar de flores, mas ainda assim existe na vida os atributos da glória de Deus manifestadamente. Sendo assim, você pode e você deve extrair as melhores coisas que existem no mundo. Você tem que aproveitar as melhores coisas que existem na vida. Aproveitar a vida, muitas vezes, é sinônimo de pecaminosidade. Né? Quando se fala aproveitar a vida, é justamente o quê? Fazer o que não presta. E não é isso. Aproveitar a vida é desfrutar de tudo aquilo que há no mundo que Deus nos deu. E Deus estabeleceu para que nós pudéssemos experimentá-lo. O fato de nós aumentarmos a nossa intelectualidade já demonstra que nós estamos aproveitando, desfrutando uma coisa boa que Deus nos deu. Quando nós matamos isso, nós estamos justamente declarando que nós somos niilistas, que nós não somos diferentes dos niilistas, materialistas e existencialistas, somos iguais. Né? A nossa ênfase é diferente. Cremos em Cristo apenas como uma fuga para as nossas misérias e não porque Ele é verdadeiramente Cristo. Estou lembrando que na oração do Pai Nosso nós falamos o tempo todo, olha, Pai, venha a nós o teu reino. Né? Cristo, quando ele falou que o reino dele não era deste mundo, mas ele não falou que não era neste mundo. Muito pelo contrário, né? É neste mundo também. Então, nós não podemos estabelecer o niilismo no nosso meio, ver o céu como uma fuga para os nossos problemas, e sim entender e encarar a nossa realidade, a nossa vida, mas desfrutar do máximo que nós pudermos da vida que Deus nos deu, das graças e bondades que há no mundo, que são frutos da graça de Deus e que estão aí para nós aproveitarmos e não para negligenciarmos como se fossem coisas pecadoras. Por fim, o último ponto é sobre Deus. E aqui eu vou ler só um pequeno trecho, né? Tem 13 minutos ainda de aula, tá? Então, dá para a gente terminar aqui. Eu vou ler aqui um trecho de um livro de Nietzsche, o Gaia Ciência, onde ele fala o seguinte: o homem louco, não ouviram falar daquele homem louco que numa clara manhã
acendeu uma lanterna, correu até o mercado e gritou incessantemente: Eu procuro Deus, eu procuro Deus. Como lá estavam muitos daqueles que não acreditavam em Deus, ele provocou uma grande gargalhada. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Perguntou o outro. Ou então ele se mantém escondido? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Assim eles gritavam e riam uns para os outros daquele louco. O homem louco saltou no meio dele e trespassou com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Eu vou lhes dizer: nós o matamos, você e eu. Todos nós somos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? O que fizemos nós quando desacorrentamos essa terra do seu sol? Para onde ele se move agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente em todas as direções? Não erramos como através de um nada infinito? Não ficou mais frio? Não nos vem a noite continuamente? Ainda não ouvimos nada do barulho dos coveiros que enterraram Deus? Ainda não sentimos nada do cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto e Deus permanece morto. E nós o matamos. Como nos consolaremos nós, assassino entre os assassinos? Aquilo que de mais poderoso e mais sagrado que o mundo tinha até então, sangrou sobre os nossos punhais. Quem nos limpará deste sangue? Que águas poderíamos nos purificar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? Não é a grandeza desse crime grande demais para nós? Não precisaremos nós próprios nos tornar deuses para ao menos perecer merecedores dele? Nunca houve um crime maior, e apenas quem nascer depois de nós pertencerá por esse crime a uma história mais elevada que toda a história até então. E aqui calou o homem louco e observou novamente seus ouvintes. Também eles calaram e olharam para ele com estranheza. Por fim, ele jogou sua lanterna no chão e ela se estilhaçou em pedaços e apagou. Eu venho cedo demais, disse ele. Então não é assim o meu tempo. Esse evento enorme ainda está a caminho e vagueia, e ainda não chegou até os ouvidos dos homens. Conta-se ainda que um homem louco, no mesmo dia, invadira diversas igrejas, e lá entoou o seu requiem eterno. Conduzido para fora e interrogado, ele sempre respondia isso. O que são essas igrejas ainda, senão mausoléus e sepulcros de Deus? Ora, esse texto aqui é o texto onde fala que Deus está morto, que é bem famoso. Só que, pessoal, quando a gente lê esse texto, primeiramente a gente entende que Nietzsche ele não está aqui falando sobre um ateísmo, né? Ele não está falando aqui, olha, Deus não existe ou coisa desse tipo. Ele está falando da coisa mais triste que aconteceu no século XIX, que acontece até os dias de hoje, que foi justamente a morte do cristianismo, a morte social, ou, melhor dizendo, a perca da influência da igreja, dos cristãos, né? A perca de efetividade dos cristãos no mundo, de dar resposta satisfatória para os problemas da sociedade, e dar respostas satisfatórias para melhorar a sociedade, para o melhoramento da sociedade. Quando ele fala que Deus está morto, ele não está falando que ele não acredita em Deus ou que Deus não existe, mas ele está apenas falando que para a sociedade vigente naquele período onde ele estava vivenciando, imagine só, né, falamos agora há pouco da guerra que ele viu entre cristãos, Deus estava morto, né? Ou seja, para que aqueles cristãos ali estavam falando de Deus se estavam matando uns aos outros? Né? Essa era a lógica por trás. É um mundo onde a fé cristã desvanecia ou não tinha mais efeito nenhum. Né? Não à toa, isso é muito, muito curioso. Né? Já parando para perguntar o porquê é que durante o século XIX, né, os sindicatos socialistas, por exemplo, cresceram tanto, né, os comunistas cresceram tanto, até causaram revoluções depois, no início do século XX. Sabe por que isso aconteceu? Porque os trabalhadores estavam com seus fardos pesados e tudo mais, e a igreja católica e protestante, elas não souberam lidar com o problema dos trabalhadores. E eles viram nos sindicatos, no socialismo, uma forma de lutar pelas suas melhoras. Né? Por quê? Porque, obviamente, o fardo realmente dos trabalhadores na época era muito grande, isso é historicamente claro. Dizem até, historicamente, muitas pessoas
que os escravos brasileiros tinham uma vida melhor do que os trabalhadores britânicos. E, de repente, a igreja não soube lidar com isso, né, com essas pessoas. E daí você percebe o como é que esse enunciado da morte de Deus que Nietzsche faz é nesse sentido, de que Deus estava morto no coração dos homens. No coração dos homens não havia mais espaço para Deus. E não somente nos homens que eram cientistas, que estavam descobrindo a evolução humana e tudo mais, não, mas das pessoas comuns, das pessoas que iam para a guerra, matavam cristãos entre eles apenas, né, para aumentar os seus territórios, a grandeza do seu ente nacional, do seu país e assim por diante. Né? E, de repente, você entende aqui que a ideia da morte de Deus, nesse sentido, não é sobre Deus, mas é sobre o homem, é sobre o comportamento e as intenções do homem que se diz ser como Deus. É interessante, irmãos, porque aqui algo bem interessante surge também. Nietzsche ele vai dizer mais ou menos nesse princípio aqui, né, ele se pergunta se Deus ele não seria uma invenção do homem, né, um dos seus livros, né? E de onde ele tira essa ideia de que Deus ele foi na verdade feito à imagem do homem? Não é nova essa ideia, né, não foi ele que desenvolveu. Por exemplo, você tinha um indivíduo, Ludwig Feuerbach, né, ele foi o pai do materialismo moderno, ele influenciou Marx e tudo mais, né? Ele tinha uma visão de que Deus era feito à imagem e semelhança do homem, mas não no sentido crítico de Nietzsche. A ideia dele era uma ideia mais apaixonada pelo cristianismo. Ele entendia o cristianismo como uma paixão que ele tinha individual e ele tentou materializar o cristianismo, né, ou associar o cristianismo aos problemas terrenos, né, excluindo a parte transcendental do cristianismo, ou apenas materializando a parte transcendental do cristianismo. Né? Mas o pensamento que ele fez tem muitos pontos interessantes, inclusive o próprio Karl Barth, né, recomendava a leitura de Feuerbach por conta dessa tentativa de transformar o cristianismo mais terreno. Obviamente isso é errado também, mas tem alguns pontos corretos, nós podemos ver isso depois. Por outro lado, né, Nietzsche ele via isso não como uma coisa boa, como Feuerbach, mas como uma coisa mal, porque para ele, Deus, nesse sentido, era criado pelas necessidades humanas. Deus era criado conforme o ser humano precisava de Deus. Ou seja, para Nietzsche, nesse sentido aqui, perceba, ele não está falando de Deus no céu, ele está falando da concepção humana de Deus. É como se Deus ele fosse criado para atender às necessidades dos indivíduos, às necessidades pungentes de cada época, de cada momento. E isso, obviamente, nós vemos isso hoje em dia de maneira muito clara. Claro, um contexto diferente, ênfase diferente da época de Nietzsche, mas ainda hoje os indivíduos continuam criando Deus, ou imagem de Deus, conforme as suas necessidades pessoais. E isso revela. Obviamente, isso é muito claro num contexto mais evangélico no Brasil, né? A gente vê muito isso. Né? Essa mudança do espírito das pessoas é como se as pessoas elas definissem ou tentassem determinar Deus conforme os seus sentimentos, as suas vontades, as suas subjetividades. E dentro desse cenário, desse contexto, que é muito similar ao de Nietzsche, em muitos pontos, é como se Deus fosse criado à imagem e semelhança do homem. E isso é um mal profundo. A gente percebe, então, que a construção que as pessoas têm hoje a respeito de Deus faz com que essa frase final que a gente leu do louco lá que Nietzsche escreve, de que as igrejas se transformaram em sepulcros de Deus, porque as igrejas, isso imagina naquela época, né? Na época de Nietzsche, que as igrejas eram bem melhores do que hoje, as igrejas eram sepulcros de Deus. Imagine hoje em dia um filósofo assim, observando a igreja, observando as absurdidades que a igreja faz em nome de um Deus que elas criam, como se fosse autenticamente Deus. Em nome de um Cristo que elas criam, como se fosse autenticamente Cristo. É só pegarmos o substrato do evangélico, da religião evangélica, digamos assim, no Brasil, né? E eu falo, não estou falando de todos os protestantes, não estou falando isso, mas os irmãos entenderam, né? Basta você observar como um todo e você percebe que Deus não está ali. É como se realmente ali Deus tivesse morrido para aquelas pessoas. É como se aquelas igrejas fossem realmente sepulcros, que ao invés de envivecer os seres humanos, os matam, os enterram. Então, dentro desse contexto, é que você entende essa ideia de Nietzsche sobre a morte de Deus.
algo que hoje em dia, em nosso tempo presente, infelizmente, é algo que está muito válido e muito vivo, né? É muito triste pensarmos isso, e é severamente triste, mas essa verdade de que ele fala é algo que nós hoje experimentamos, hoje nós vivenciamos, né? Quantas pessoas elas não querem Deus, elas só querem aquilo que Deus pode lhes dar, ou aquela imagem que elas criam de Deus, apenas para satisfazer as suas necessidades, os seus egos, né? Quantos substratos morais são inventados dentro das igrejas apenas para que pessoas sigam regras rígidas, apenas como uma aparência de piedade. São temas que Paulo, não é nem Nietzsche, é Paulo fala nas escrituras, olha, as pessoas fazem isso aparentando piedade, mas é apenas como uma aparência. Quantas e quantas vezes, né, o próprio Paulo fala, olha, deram mais valor à criatura do que ao Criador. Então, infelizmente, a gente fala isso porque é, essas críticas seriam muito bom se essas críticas que Nietzsche fez ao cristianismo fosse apenas uma ilusão, fosse apenas um sonho realmente que ele teve de noite, né? Apenas um sintoma da sua loucura posterior. Mas infelizmente não foi. Foi algo que era válido naqueles dias e é válido nos dias de hoje. E cabe a nós, como cristãos, olharmos para nós mesmos, olharmos para as nossas igrejas, para as nossas atitudes individuais e vermos, né, como é que as pessoas de fora da igreja elas estão nos olhando. Quantos Nietzsches existem por aí observando as nossas atitudes e tendo sentenças tão tristes quanto essa que ele teve sobre nós. Então, acredito que quando nós observamos pessoas assim, observando a igreja, criticando, a gente precisa parar para olhar também e vermos se realmente são críticas válidas que têm a ver com o que nós estamos vivenciando, com o que nós estamos fazendo, ao invés de simplesmente, né, considerá-las loucos e tudo mais. Eu acho que a maior prova de que a igreja hoje, muitas vezes, negligencia críticas válidas. Uma vez eu vi uma frase, acho que essa é a maior prova, falando assim, Deus está morto, Nietzsche, aí embaixo estava falando assim, Nietzsche está morto, traço Deus. Né? Como se, de repente, para a igreja, né, críticas verdadeiras não fossem dispensáveis, afinal de contas, por ser feitas por pessoas que não criam no que estava lá dentro. Então, acredito que nós precisamos muito, né, levarmos isso à reflexão e pensarmos muito a respeito disso. Bom, pessoal, hoje chegamos no fim da nossa aula, mas eu vou abrir espaço aí para todo mundo poder tirar suas dúvidas, comentários, discordâncias também, tá bom? E foi muito bom aí podermos estar com todos vocês durante a nossa aula. Então, o microfone está aberto aí, quem quiser começar aí, só colocar um aceno aí para a gente começar a responder as perguntas. Pode falar, Isaías. Pessoal, achei interessante o contraponto que o senhor trouxe, porque muitas vezes a gente é ensinado a rejeitar um pensamento sem estudar ele, né? Essa própria ideia de Deus está morto do Nietzsche sempre é encarado como se, não da forma como o senhor explicou, né? É encarado tipo assim, ele está falando que Deus está morto porque ele é um ateu, porque ele é um endemoniado, que não sei o que e tal. E nunca é analisado de uma maneira assim, pô, peraí, por que ele falou isso? Para quem que ele falou isso? Qual o contexto ao qual isso está foi dirigido, né, no caso. Então, foi muito interessante. Isso que o senhor trouxe, assim, tem muita coisa que eu não sabia. Então, muito bom mesmo. E se se a pessoa fosse ler algo dele, né, o que o senhor aconselharia? Tipo assim, por algum livro ou ler alguma coisa antes de ler coisas dele? O que o senhor aconselharia para começar? Muito bom ponto, Isaías. De fato, eu particularmente, né, acredito que muitas vezes os cristãos eles são levados aí contra determinados filósofos, não por conta da fé cristã, mas por sistemas filosóficos fechados, que esses filósofos se opõem a eles, e de repente você é colocado como se fosse todo o pensamento cristão. Olha, a respeito de Nietzsche, eu te recomendaria, não está aqui agora próximo a mim, mas eu te recomendaria começar pelo Crepúsculo dos Ídolos. É um livro pequeno dele, onde ele faz basicamente um resumo de todos os seus outros livros, né, basicamente. Então, é um livro que eu recomendo. É extremamente pequeno, tem 80 páginas, mas é muito rico
esse livro do pensamento dele, e vale muito a pena começar por ele, Crepúsculo dos Ídolos. Acho que está aí por volta de R$ 15 na Amazon, né? Tem várias editoras diferentes. Depois desse, acredito que o Gaia Ciência e o Assim Falou Zaratustra seriam os melhores também, para tu começar. Os dois dele, além do Bem e do Mal, a Genealogia da Moral, onde ele vai falar mais sobre a moralidade, eu recomendaria por último, que são livros mais difíceis de entender, porque ele tem uma linguagem difícil, sabe? Dá, às vezes, um nó na cabeça, né, no pensamento dele. Então, faria aí nesse assunto aí, nesse ponto. Mais alguém aí tem pergunta? Pode falar. Fechou, obrigado, professor. Pode falar, Otávio. Primeiramente, boa noite a todos, né? E eu estava vendo aqui que Nietzsche, ele era filho de pastor, né? Um pastor luterano. E eu tenho uma dúvida, o senhor sabe me dizer se esse pensamento niilista, né? Esse pensamento ateísta que veio de Nietzsche se dá muito pela sua frustração com a família ou algo do tipo? Você acha que veio do berço? Olha, até onde eu sei, até onde eu estudei a história de Nietzsche, não vem do seu berço, né? Não vem do berço dele, mas a descrença dele, digamos assim, ela é gradual, ela não é do nada, entendeu? Então, aos poucos, ele vai, cada vez mais ele vai descrendo e tudo mais. Começa com seus 17 anos por aí, a sua descrença, mas não é atingida de início. De início, na verdade, a descrença dele é mais no sentido dos problemas institucionais da igreja, digamos assim. É um problema até que os pietistas, né, tinham, né, essa questão da instituição muito simbólica, muito, né, que fica só no símbolo e tudo mais, que não tem vida, não tem espírito. Né? Então, isso é os primeiros passos da sua descrença, o seu desânimo, mas é algo que vai gradual, demora até os seus 30 anos, até a época realmente que ele diz assim, o estupim é mais na guerra prussiana mesmo. Ah, Então, sim, não teve entendi. influência da família. Inclusive, né, a irmã dele, a mãe dele, tentava muito, né, fazer com que ele voltasse à fé e tudo mais. Tem até um relato que ele falava para a irmã, não dá mais, para mim não tem como. Né, eu faço força para crer, mas não dá mais. Então, basicamente é isso. O senhor, então, pode me dizer, então, se... Será que Deus desistiu de Nietzsche? Será que o Espírito Santo não pôde convencê-lo? Não quer dizer, não quis convencê-lo. Olha, na verdade, é aquele ponto, né? Eu acredito, né, como cristão, que ele, na verdade, nunca foi convertido, né? Ele não foi escolhido, ele nunca esteve no livro da vida. Na verdade, eu acredito que ele nunca foi convertido, então nunca esteve no livro da vida. Né? Então, não vejo como uma questão do espírito desistir dele, mas que realmente. Ou então, esse é o ponto que agora eu ia chegar esquecendo. A gente não sabe. Sabe por que a gente não sabe? Porque quem vai saber os últimos dias de alguém? Né? O ladrão, por exemplo, da cruz se converteu lá nos seus últimos minutos de vida. Então, né, quem sabe, né? A gente não pode falar nada nesse ponto. Entendi, está esclarecido. Mais alguém tem pergunta aí para a gente? Albert, eu vi que tu tinha feito uma pergunta antes, então se tu quiser fazer agora para que eu possa aí responder, que eu até esqueci o que foi que tu falou. Ah, tudo certo, Gabriel. Uma boa noite aí para tu. Deus abençoe. Reverendo, tens algum comentário, alguma pergunta aí para enriquecer o nosso conteúdo? Não, meu irmão, a aula foi excelente, né? Como sempre. Eu acredito que a pergunta do Otávio, ele quis entrar mais para a parte da soteriologia, que não é a matéria específica do professor João, né? O professor João, ele dá aula de História e Filosofia aqui no Instituto de Política também. Então, eu acho que o Otávio ele queria uma resposta um pouco mais aprofundada dentro da soteriologia, mas só explicando para o Otávio e os demais que a gente tem essa diferenciação, né? Cada professor vai seguir uma área. É claro que o professor João, ele também segue a mesma linha soteriológica que nós, do Instituto, então não há nenhum problema. Mas, se quiser uma explicação maior a respeito da eleição, da predestinação
de certas pessoas, é claro que a gente pode tratar sobre isso nas outras aulas das outras matérias, né? Bom, não sei se mais alguém tem perguntas. Acredito que não. Então, podemos encerrar, né? Sim, podemos. Terminar aqui a gravação. Pessoal, foi muito bom